O fazendeiro encontrou a jovem grávida no meio do lixão, e a forma como ele agiu a tempo mudou tudo e deixou o coração dele em pedaços. Você lembra de um tempo em que a solidão não era uma escolha, mas uma condição imposta pela vastidão da terra? Elias era a personificação dessa condição. Ele vivia na fazenda Vento Sul, uma ilha verde esmeralda em meio ao mar cinzento e poeirento do Vale Seco. Aos 50 e poucos anos, ele era um homem de silêncio, de mãos grossas e olhar que parecia carregar o peso de todas as secas que já castigaram aquela região. Esta é uma história sobre o resgate inesperado, sobre o momento em que a vida de um homem recluso colidiu violentamente com a miséria extrema. Enquanto você se aprofunda nessa narrativa de redenção e dor, mostre seu apoio dando um like. É crucial para que esta história alcance quem precisa ouvir sobre a dignidade humana. Comente de qual cidade você está assistindo para que saibamos o quão longe essa mensagem viaja. E se a força da fé e da resiliência tocar em seu coração, inscreva-se no canal. A fazenda Vento Sul ficava a uma distância desconfortável da cidade, separada por quilômetros de areia movediça e, mais recentemente, pela mancha crescente do aterro municipal. Elias odiava o aterro, não só pelo cheiro azedo e persistente que o vento trazia nas noites quentes, mas pelo que ele representava. O descarte, o fim da linha para tudo que a sociedade considerava inútil. Naquela manhã de terça-feira, o sol já castigava o chão rachado antes das 9 horas. O ar era espesso, carregado com o cheiro metálico de ozônio e o fedor pútrido de matéria orgânica em decomposição. Elias estava em sua rotina de inspeção. Ele montava um jipe antigo, barulhento e resistente, patrulhando a cerca leste de sua propriedade. Ele procurava por gado desgarrado ou, mais frequentemente, por curiosos que se aventuravam perto demais, seduzidos pela promessa de sucata que jazia na fronteira. Ele vestia uma camisa de brim desbotada pelo sol e um chapéu de couro que protegia seu rosto rugoso. O silêncio da fazenda era sempre quebrado pelo ronco do motor ou pelo canto distante de um quero-quero. Mas hoje havia algo diferente. Um ruído estridente, irregular, que parecia vir de uma das ravinas mais escondidas que marcavam o limite do lixão. Não era o som de máquinas, era humano, um som sufocado, desesperado. Elias parou o jipe abruptamente. O motor tossiu e morreu, deixando apenas o som do ferro quente estalando e o zumbido incessante das moscas. Ele desceu, caminhando devagar, seus olhos cinzentos e experientes analisando a paisagem. Ele se aproximou do barranco. A descida era traiçoeira, cheia de pneus velhos, vidro quebrado e lixo compactado. O que ele viu lá embaixo não era sucata, nem era um dos catadores habituais. Homens e mulheres endurecidos pela necessidade. Era uma jovem. E a primeira coisa que o atingiu, antes mesmo de ele processar a gravidade da situação, foi o contraste. Ela estava vestida com roupas claras, agora manchadas de lama escura e, mais perturbadoramente, de carmesim vivo. Ela estava encolhida entre duas montanhas de detritos, meio escondida por uma lona rasgada. Seus cabelos escuros estavam grudados ao rosto pálido e suado. O corpo dela parecia pequeno e frágil, exceto pelo volume óbvio sob o vestido que gritava a condição dela. Ela estava grávida, muito grávida. O som que Elias havia ouvido era um gemido rouco, uma tentativa falha de chamar ajuda. Ela estava em trabalho de parto ou em alguma crise grave relacionada à gestação. Seus olhos se moveram, encontrando os dele por um breve e aterrorizado momento. Elias viu o medo líquido, a dor física excruciante, mas, acima de tudo, a resignação. Ela estava ali para morrer. O fazendeiro não era um homem de pânico, mas a imagem daquela vida se esvaindo na sujeira despertou nele uma urgência que ele não sentia há décadas. Ele desceu o barranco sem pensar nos riscos, ignorando a instabilidade do terreno. Os odores eram avassaladores agora.
Amônia, metano, putrefação, mas ele se concentrou na tarefa. Quando chegou perto, ele viu que a situação era pior do que parecia. Ela estava quase inconsciente, a respiração superficial e rápida. Havia sinais de violência antiga, hematomas amarelados nos braços finos, mas o problema imediato era o sangramento. Ele se ajoelhou, sentindo a textura áspera e fria do lixo sob seus joelhos. Ele falou com uma voz surpreendentemente calma, uma voz acostumada a dar ordens a animais, mas que agora tentava acalmar uma alma ferida. Ei, moça, sou Elias. Você consegue me ouvir? Preciso tirar você daqui. Ela piscou lentamente. Um sussurro seco saiu de seus lábios rachados. Não, o bebê. Elias viu que ela estava protegendo o ventre instintivamente. Ele notou a pouca idade dela, talvez 17, 18 anos, uma criança cuidando de outra. O bebê vai ficar bem, mas só se você vier comigo agora. Não há tempo para esperar aqui, ele insistiu. Ele sabia que não podia tirá-la subindo o barranco íngreme, especialmente no estado dela. Ele precisava chegar ao caminhão. Ele olhou em volta, procurando o caminho mais curto para a estrada de serviço abandonada que o aterro usava ocasionalmente. Com cuidado extremo, ele a pegou. O peso dela era quase insignificante, um esqueleto frágil sob a pele. O cheiro de sujeira e suor era intenso, mas Elias o ignorou. Ele a carregou nos braços fortes, apoiando o peso do ventre dela, com uma das mãos grandes e calejadas. O caminho até o jipe foi um tormento lento. Cada passo afundava no solo macio e cheio de detritos. Ele sentia o tremor dela, a dor contida. Elias só pensava em movimento, em sair daquele lugar que parecia engolir a vida. Finalmente, ele alcançou o jipe. Ele a deitou no banco do passageiro, reclinando-o o máximo que pôde. Ela estava ofegante, a dor fazendo-a cerrar os dentes. "Qual o seu nome, moça?" ele perguntou, ligando o motor. Levou um momento e a resposta veio em um fio de voz quase inaudível. "Clara." "Certo, Clara. Segure firme. Vamos para um lugar limpo agora. Você está segura." Elias virou o jipe, ignorando a cerca e dirigindo direto para a fazenda Vento Sul. O caminho era acidentado, mas ele dirigia o mais rápido e suavemente possível. A terra trepidava sob os pneus. Dentro do veículo, o silêncio era interrompido apenas pelos gemidos de Clara e pelo ranger da suspensão. Ele podia tê-la levado para o hospital na cidade, mas a cidade ficava a 1h30 dali. O lixão ficava a apenas 10 minutos de sua casa. E, francamente, a ideia de expor uma jovem grávida em condições tão visíveis de negligência e violência à burocracia do hospital o repugnava. Ele tinha que lidar com isso primeiro, estabilizá-la. Chegando à fazenda Vento Sul, o contraste era chocante. A poeira deu lugar à terra vermelha irrigada. O cheiro de podridão foi substituído pelo aroma fresco de feno e da lavanda que ele cultivava perto da casa. A fazenda de Elias era espartana, mas impecável. Uma casa de alvenaria antiga, com varanda e telhado vermelho. Ele parou o jipe na entrada da cozinha. "Clara, já chegamos. Aguente firme", ele disse. Desta vez, carregá-la parecia mais difícil, talvez pelo estresse acumulado. Ele abriu a porta dos fundos com um chute suave e a levou diretamente para o quarto de hóspedes, um cômodo que não era usado há anos, mas que ele mantinha limpo por hábito. Ele a deitou sobre o lençol branco e o contraste entre a sujeira do corpo dela e a pureza do tecido foi um soco visual. Elias, o homem que evitava qualquer intimidade, de repente se viu na posição de cuidador de emergência. Ele era fazendeiro, não médico. Sua esposa, Sofia, que ele havia perdido há 15 anos para uma doença silenciosa, era quem tinha o toque gentil e o conhecimento de ervas. Ele só tinha a força bruta e a determinação. Ele pegou uma bacia grande de metal, água morna e sabão neutro. Ele precisava limpá-la e avaliar a extensão dos ferimentos. "Vou limpar você, Clara. Não se assuste", ele avisou,
sua voz mantendo a calma forçada. Ele começou tirando as roupas ensopadas e sujas. A revelação do corpo magro e cheio de marcas foi dolorosa. Ele viu não apenas o peso da gravidez avançada, mas também sinais de desnutrição severa. Quando ele a limpava, o sangue coagulado e a sujeira escorriam para a bacia, uma imagem crua da sua luta. Aos poucos, o terror nos olhos de Clara começou a dar lugar a uma exaustão absoluta. Ela estava entregue. A dor era tão grande que ela mal podia falar. "Você precisa de um médico", Elias concluiu, olhando para o relógio. O celular dele mal pegava sinal ali. Ele teria que ir até o celeiro principal para conseguir uma chamada decente. Não chame... Clara conseguiu articular, sua mão subindo fracamente para agarrar o braço dele. A força naquele toque era surpreendente. Eles vão levar ele." Elias parou. Ele entendeu. A criança seria tirada dela. Não importava quem fossem eles, serviços sociais ou talvez as pessoas que a haviam abandonado ali. A criança era tudo o que ela tinha. Ele suspirou, um som áspero que vinha do fundo de sua alma. Ele era um homem da lei, um homem que respeitava a ordem, mas havia momentos em que a lei era menos importante que a dignidade. "Tudo bem", ele disse, olhando-a nos olhos com seriedade. "Ninguém vai levar ninguém. Você fica aqui, eu vou cuidar de você. Mas você tem que me ajudar, me dizer o que está sentindo." Clara balançou a cabeça em agradecimento. As lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto limpo. Eram lágrimas de dor, mas também de alívio por ter encontrado um refúgio. Elias correu para o armário de primeiros socorros. Ele pegou gaze, antisséptico e um cobertor pesado para mantê-la aquecida. Ela estava tremendo, apesar do calor do dia. O trabalho de parto estava progredindo lentamente, mas o sangramento continuava preocupante. Elias não podia esperar. Ele sabia que o risco era real, e ele estava sozinho, a quilômetros de qualquer ajuda qualificada. Ele se sentou ao lado dela, segurando sua mão enquanto as contrações se intensificavam. Ele falou sobre a fazenda, sobre o gado, sobre como o vento cheirava a chuva iminente, tentando distraí-la. Ele falava de forma simples e direta, como se estivesse narrando fatos do dia, mas cada palavra era um âncora para a realidade para Clara. "Você é uma garota forte", ele disse quando ela gritou em um momento particularmente intenso. "Você aguentou muita coisa para chegar até aqui. O bebê sabe disso." Naquele momento, Elias deixou de ser apenas um fazendeiro solitário. Ele se tornou um protetor, uma fortaleza silenciosa contra o caos do mundo exterior. Ele não sabia nada sobre partos, mas ele sabia sobre persistência. Ele sabia que a vida, mesmo a mais frágil, merecia ser lutada. O sol estava alto, projetando listras de luz intensa pela janela. O quarto se encheu de um cheiro de suor, de sangue e de esforço bruto. Clara se contorcia. Ela estava lutando contra a natureza, contra a dor e contra a exaustão de meses de abandono. Elias percebeu que a cabeça do bebê estava coroando. O tempo de esperar acabara. A urgência era total. Ele precisou ser firme, instruindo-a com voz grave. "Clara, você tem que me ouvir agora. Respira fundo, forte. Você tem que empurrar. Eu estou aqui. Não solte minha mão." A dor era um rugido que preencheu o quarto. Clara cerrou os olhos e usou a força que mal tinha. Elias viu o nascimento. Não havia beleza idealizada naquele momento. Era a realidade brutal da vida emergindo da escuridão. O corpo escorregadio, o som úmido. Então, o choro. Um som estridente, poderoso, que perfurou o silêncio da fazenda. Um menino. Elias, com as mãos trêmulas e encharcadas, cortou o cordão umbilical com uma tesoura esterilizada que ele havia encontrado. Ele limpou o bebê, garantindo que ele respirasse livremente. Quando ele colocou o bebê quente e barulhento no peito de Clara, algo se quebrou dentro de Elias. Ele,
que havia se isolado do mundo para se proteger da dor de seu próprio passado, estava testemunhando um milagre nascido do lixo. Clara olhou para o filho. Era a primeira vez que ele via paz em seus olhos. Ela estava exausta, esgotada, mas a felicidade que irradiava era mais brilhante que o sol da manhã. Elias sentiu uma onda de emoção que quase o derrubou. O cheiro de sangue e a crueza do nascimento se misturavam com um sentimento novo, a responsabilidade total e irreversível. Ele não havia apenas salvo uma vida, ele havia resgatado duas. Ele havia prometido protegê-los. Ele limpou a mãe e o bebê, vestindo-os em panos limpos. Ele trouxe uma sopa leve, insistindo para que Clara comesse. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Eles estavam seguros, mas as marcas da miséria e do trauma não desapareceriam com uma noite de sono. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Vento Sul, Elias sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ele observava Clara e seu filho. Ela dormia profundamente, a exaustão vencida pela segurança. O bebê, aninhado ao lado dela, respirava em pequenos suspiros. Elias olhou para as suas próprias mãos. Elas estavam limpas agora, mas ele podia sentir o cheiro do lixão sob a pele, o lembrete de onde ele os havia tirado. Ele estava acostumado à solidão, ao ritmo constante da vida rural. Agora, o silêncio estava quebrado pelo som da respiração de duas novas vidas. Ele sabia que a cidade os procuraria. Ele sabia que o lixo era apenas o símbolo de um passado que a perseguiria. Mas ali, sob seu teto, eles estavam sob sua proteção. Elias, o fazendeiro solitário, tinha acabado de receber uma família de forma violenta e inesperada. A promessa estava feita. Ele faria o que fosse preciso para garantir que Clara e o bebê jamais voltassem para aquele aterro. O preço dessa promessa ele ainda não sabia. Ele só sentia a pressão no peito, o peso da decisão que mudaria para sempre a paz da fazenda Vento Sul. Ele levantou-se silenciosamente, cobrindo Clara com mais um cobertor. Ele precisava de ar, precisava pensar. Ele saiu para a varanda. A noite no Vale Seco era fria e estrelada. Ele olhou para o horizonte na direção da cidade e depois para o lixão, uma mancha escura e pestilenta na paisagem. Ele se tornaria a muralha entre aquele terror e a fragilidade que dormia em seu quarto. Ele não era um herói, era apenas um homem que chegou a tempo. E agora ele precisava ser mais do que isso. Ele precisava ser uma fundação inabalável. A próxima manhã traria a necessidade de disfarces, de histórias convincentes e, acima de tudo, a necessidade de esconder Clara. Elias sabia que a sua tranquilidade tinha acabado, substituída por uma vigilância constante. Mas ao ouvir o choro tênue do recém-nascido vindo do interior da casa, ele soube que essa nova responsabilidade, por mais assustadora que fosse, era a única coisa que o havia feito se sentir vivo em anos. A vida dele, a partir daquele momento, seria tecida em torno da proteção de Clara. E essa seria a luta mais difícil que ele jamais enfrentaria. O fazendeiro fez. Ela foi achada grávida no meio do lixão. Por sorte, o fazendeiro solitário chegou a tempo e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a solidão era uma muralha confortável, uma rotina previsível que protegia o coração de qualquer invasão? Pois essa muralha desmoronou com o primeiro raio de sol, anunciando que Elias não seria mais o mesmo. Ele permaneceu na varanda, o ar gelado da madrugada entrando em seus pulmões, tentando absorver o peso da vida dupla que estava prestes a iniciar. Lá dentro, a vida dele chorava, faminta e frágil. Essa é a história que revela o poder da compaixão em um mundo de descarte.
Deixe seu like se você acredita que a bondade sempre vence, comente de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para não perder o desenrolar dessa jornada intensa. A primeira tarefa de Elias, antes mesmo que o sol tocasse o topo das serras, era a criação de uma cortina de fumaça. Sua vida na fazenda Vento Sul era conhecida por sua austeridade e previsibilidade monástica. Qualquer desvio seria notado na cidadezinha de Seca Ladeira. Ele vestiu suas roupas de trabalho mais antigas, tentou remover o odor sutil de terra e poeira do lixão que ainda teimava em grudar em seu casaco de flanela e preparou seu plano de ataque. Ele entrou no quarto, onde a luz fraca da lâmpada de querosene revelava Clara, pálida e esgotada, mas com os olhos fixos na trouxa de panos que ele havia improvisado como berço. O bebê, um menino pequeno e avermelhado, havia adormecido após um acesso de choro desesperado. "Eu vou sair agora", disse Elias em voz baixa, sua voz soando estranhamente grossa naquele silêncio tenso. "Preciso ir à cidade. Preciso de roupas, fraldas e principalmente de leite. Não vou demorar, mas preciso que você me prometa que não fará um único ruído, que ficará escondida. Ninguém pode saber que você está aqui. Ninguém." Clara apenas assentiu, os lábios secos e rachados, formando um sim silencioso. O medo ainda era uma camada espessa em seu olhar, mas havia uma nova chama, a proteção materna, desesperada e primária. Ela apertou a pequena mão do filho contra o peito. Elias percebeu que ela não confiava nele plenamente, mas confiava na segurança temporária daquelas paredes. Ele deixou a fazenda sob o manto frio do crepúsculo. O trator era barulhento demais, então ele pegou a velha picape Ford, 1950, que ele usava apenas para carregar feno ou ir à cidade. O plano de Elias era simples: criar uma história crível. Na farmácia, ele se apresentaria como um tio solteiro que recebera a custódia temporária de um sobrinho, cujo pai viajara repentinamente. A história teria que ser convincente o suficiente para satisfazer a curiosidade inevitável da dona Eglantina, a proprietária da única farmácia e armazém de Seca Ladeira, que era, em essência, o centro de informações não oficiais de todo o Vale Seco. A viagem até Seca Ladeira, que normalmente levava 20 minutos, pareceu uma eternidade. A cada quilômetro, o motor da picape roncava alto, e Elias sentia o seu coração batendo contra as costelas. Ele era um homem honesto, acostumado à franqueza rude do campo. A mentira pesava como chumbo. Ao chegar à rua principal, o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de poeira levantada pelas primeiras charretes. Elias estacionou a picape diretamente em frente ao armazém Eglantina. Ele respirou fundo, tentando adotar uma expressão de cansaço e resignação, apropriada para um homem que acabava de assumir um encargo familiar inesperado. Dona Eglantina era uma mulher robusta, de bochechas vermelhas e braços fortes, que enxergava almas com a mesma facilidade que media metros de tecido. Assim que Elias cruzou a porta, o sino sobre a cabeça dela tilintou, e a mulher o recebeu com um sorriso interrogativo. "Elias, há quanto tempo? O que o traz tão cedo à civilização?" Elias se esforçou para parecer natural, caminhando em direção ao balcão onde ficavam os itens mais diversos, desde pregos até xaropes contra a tosse. "Preciso de um favor, Eglantina, um favor urgente e delicado. Minha irmã, você sabe, a que mora em Ribeirão Alto, teve um problema de saúde. O marido precisou viajar a trabalho, e eu trouxe o pequeno Lucas comigo, por uns tempos. É só por umas semanas, até ela se recuperar." Ele não tinha ideia de por que havia escolhido o nome Lucas. Soava simples, inofensivo. Lucas. Pobre criatura. "E quantos anos tem esse anjinho?" Eglantina apoiou os cotovelos no balcão, a curiosidade brilhando em seus olhos. "É recém-nascido, Eglantina. Poucos dias. Estou completamente perdido. Nunca lidei com bebês."
A reação da mulher foi exatamente o que ele esperava. Uma mistura de surpresa e paternalismo instantâneo. Ah, Elias, você, um solteirão convicto virando pai de aluguel. O senhor tem senso de humor, não é? Ela riu, um som estrondoso que ecoou no armazém vazio. Elias aproveitou a distração dela para começar a listar os itens. Leite em pó, o melhor que tiver. Frascos de vidro, de preferência os pequenos, e fraldas de pano. Muitas fraldas. Eglantina, preciso também de roupas. Você tem algo aqui? Pense em um recém-nascido do tamanho de um pão. Enquanto Eglantina se apressava em reunir o estoque, Elias podia sentir os olhos dela sobre ele, analisando cada movimento, cada ruga de preocupação. Ela não o questionou sobre a mãe, e ele agradeceu a Deus por isso. A narrativa do tio solteiro desajeitado era um disfarce eficaz, pois mexia com o senso de solidariedade da comunidade. Ele comprou também sabão neutro e, sob um impulso que não conseguia explicar, um pequeno brinquedo de madeira polida, um pato com rodas. Embora soubesse que um recém-nascido não teria uso para ele. Era um gesto, um pequeno pedaço de normalidade que ele ansiava trazer para o caos da fazenda Vento Sul. Ao pagar a conta, exorbitantemente alta para o seu orçamento austero, Eglantina entregou-lhe um embrulho extra. Isso é um presente de boas-vindas para o pequeno Lucas. É um gorro de tricô que eu fiz para o neto da Joana, mas ele nasceu grande demais. Use no seu sobrinho. O gesto simples e sincero de Eglantina atingiu Elias com força. Ele estava mentindo para uma mulher gentil que só queria ajudar. A mentira, no entanto, era a única coisa que separava Clara e seu filho de uma tragédia certa. Obrigado, Eglantina. Você não tem ideia do quanto isso ajuda. Elias carregou as pesadas caixas para a picape, sentindo o alívio de ter concluído a missão sem maiores incidentes. O sol já estava alto quando Elias retornou à fazenda. O calor começava a subir do chão seco do vale. Ele estacionou a picape perto do celeiro e correu para a casa. A primeira coisa que ele notou foi o silêncio. Um silêncio denso e antinatural. Ele abriu a porta do quarto com cautela. Clara estava sentada, recostada na parede, amamentando o bebê. O contraste entre a desolação de seu corpo e a beleza do ato era brutal. Seus cabelos escuros cobriam parte de seu rosto, mas o olhar que ela dirigiu a ele era de profunda gratidão e, surpreendentemente, um leve sorriso de alívio. Ela havia conseguido se alimentar sozinha com o caldo que ele deixara e, pela primeira vez desde que a encontrara, parecia menos uma vítima e mais uma mãe. Trouxe tudo. E uma história. Elias começou a desembrulhar o material. O cheiro de leite em pó e tecido novo inundou o quarto, sobrepondo-se ao odor de sangue e suor. Ele colocou os pacotes no chão e se sentou em uma cadeira, observando-a. Você tem nome? Perguntou Elias. Clara! Ela respondeu com um fio de voz. E o dele é Gabriel. Gabriel! Elias repetiu o nome, sentindo-o encaixar-se melhor do que Lucas. Um nome de anjo, ele pensou ironicamente, para um bebê resgatado do inferno. Clara, preciso que você me escute com atenção. Na cidade, eu disse que você e Gabriel eram meus parentes, que o pai dele viajou e que você veio se recuperar. Isso é o que a cidade inteira saberá. Você não deve, sob hipótese alguma, aparecer nas janelas ou sair da casa. Não importa o que aconteça. O tom de Elias era severo, mas Clara não se ofendeu. Ela entendeu a gravidade da situação. A cabeça dela balançou levemente, aceitando as regras do cativeiro que, paradoxalmente, representava sua liberdade. Você será como uma sombra. Quando meu capataz, Galdino, ou qualquer vizinho vier, eu direi que você está dormindo ou indisposta. Você deve estar pronta para se esconder no porão a qualquer momento, se necessário. O acesso é atrás da estante na sala de jantar. Elias apontou para a porta. Galdino,
O capataz da fazenda viria de manhã para receber as instruções do dia. Galdino era leal, mas era também um fofoqueiro incorrigível, e sua discrição era limitada pela sua sede de novidades. E Clara tinha que entender a ameaça que o cercava. A polícia não era uma opção. A exposição pública era o caminho mais rápido de volta para o lixão, ou pior, para quem quer que a tivesse abandonado lá. Ele se levantou e começou a misturar o leite em pó em um dos frascos que comprara. O aroma doce e artificial parecia um luxo naquele ambiente de miséria recente. Você consegue andar um pouco? Eu preciso fazer uma fogueira no quintal para queimar essas roupas sujas. E as suas. Clara tentou se levantar e gemeu de dor. Seu corpo ainda estava em recuperação. Não, é melhor não. Eu mesma farei a fogueira mais tarde. Não se preocupe, disse Elias. Eu cuido disso. Ao sair do quarto, Elias não conseguiu evitar olhar para Gabriel. O pequeno ser, alheio a toda a trama de mentiras e perigo que o envolvia, dormia em paz no colo da mãe. O fazendeiro, conhecido por sua aspereza e sua total incapacidade de demonstrar afeto, sentiu uma onda de ternura inesperada. Ele estava cuidando de 2 vidas, e isso mudou a forma como ele respirava. Nos dias que se seguiram, a rotina da fazenda foi redesenhada em torno do sigilo e da fragilidade de Clara. Elias se desdobrou em um fazendeiro, um cozinheiro, uma babá e um guarda-costas. Ele acordava antes do sol para esterilizar os frascos e cozinhar mingau para Clara. Ele passava as manhãs com Galdino, dando ordens e garantindo que o trabalho no campo os mantivesse ocupados e longe da casa grande. Clara, por sua vez, começou a se recuperar rapidamente. A alimentação regular e o ambiente seguro fizeram maravilhas. Sua pele ganhou cor, e o medo em seus olhos começou a ser substituído por uma vigilância cautelosa. Ela era uma jovem de poucas palavras, e Elias respeitava seu silêncio. Ela contava sua história apenas com os gestos, a forma como ela olhava para Gabriel, a maneira como ela esfregava o pulso, onde ele podia ver a marca de uma algema ou corda apertada demais. A relação entre eles era estritamente funcional, mas o convívio forçado gerava intimidade. Uma noite, Elias a encontrou chorando silenciosamente na sala de jantar. Ela estava embalando Gabriel e olhava para a escuridão da janela. — O que foi, Clara? Está com dor? — Não, respondeu ela, a voz embargada. Eu sinto o cheiro. O cheiro? Elias cheirou o ar. O cheiro de querosene e pão assado dominava a casa. O cheiro do lixão. Eu sinto o cheiro dele em tudo. Onde eu estava. Elias percebeu que, embora o corpo dela tivesse sido resgatado, a mente dela ainda estava presa àquele lugar de horror. Ele se aproximou, hesitante. Ele não era bom com conforto emocional. Elias se lembrou do que tinha feito com suas roupas. Ele tinha queimado as vestes de Clara, mas havia guardado o seu casaco, o único que tinha vestígios de sangue e terra do aterro. Ele sabia que o odor, sutilmente, ainda impregnava a madeira da casa. Eu vou dar um jeito. Você vai esquecer esse cheiro. Ele não prometeu que ela esqueceria o que havia vivido. Apenas o cheiro. Elias saiu para o quintal e pegou o casaco que havia deixado no depósito. Ele caminhou até a lareira da sala de estar, que raramente usava, e acendeu uma fogueira viva. Ele jogou o casaco dentro das chamas. O tecido queimou rápido, liberando uma fumaça densa e preta. Por alguns minutos, o cheiro forte de fumaça invadiu a casa, substituindo tudo. Quando voltou para a sala de jantar, Clara estava olhando a fumaça pelo corredor. Ela não disse nada, mas balançou a cabeça em um gesto de agradecimento mudo. Naquele momento, Elias soube que a confiança deles havia cruzado um novo limiar. Ele não era apenas o homem que a salvou. Ele era o homem que estava queimando o seu passado. A construção de sua nova vida não era feita de tijolos, mas de silêncio e mentiras cuidadosamente plantadas.
Elias teve que justificar as compras caras na cidade, a redução da sua presença no campo e, principalmente, a nova disposição de seu celeiro, onde ele começou a armazenar provisões extras. O primeiro grande teste veio uma semana depois, quando o reverendo Mateus, da igreja local, decidiu fazer uma visita de cortesia a Elias. Na pequena cidade, a caridade e a curiosidade andavam lado a lado, e a notícia do sobrinho bebê já havia se espalhado. Elias estava na varanda quando viu a charrete marrom do reverendo se aproximando. O pânico gelou suas veias. Ele precisava agir rápido. Ele correu para dentro de casa. Clara! Clara! O reverendo está vindo! Esconda-se agora e leve Gabriel! Clara não hesitou. Ela pegou Gabriel, que dormia, e correu para o alçapão que Elias havia escondido sob o tapete da sala de jantar. A estante foi empurrada para o lado, e ela desceu as escadas escuras do porão que Elias já havia limpado e preparado com cobertores. A escuridão ali era total, mas o silêncio era garantido. Elias fechou o alçapão e reposicionou a estante, apressando-se em esconder a mamadeira vazia que estava sobre a mesa. Quando ele abriu a porta para o reverendo Mateus, ele parecia relaxado, embora suas mãos estivessem suadas. Reverendo, que surpresa agradável! Elias, meu filho, disse o reverendo, um homem gordo e bondoso com um chapéu de feltro sujo. Eu soube da sua súbita responsabilidade. Vim trazer a palavra de Deus e talvez alguns conselhos. O reverendo entrou na casa. Elias o conduziu para a sala de estar, longe do quarto de Clara. O desafio agora era manter a conversa no tempo suficiente para parecer natural, mas breve o suficiente para evitar que um choro de bebê chegasse do porão. É um fardo pesado para um homem solteiro como você, meu caro. A maternidade é uma arte. Onde está a mãe do garoto? Sua irmã, não é? Sim, respondeu Elias, engolindo em seco. Ela está muito exausta da viagem e da doença. Ela está repousando no quarto, reverendo. O médico disse que ela precisa de silêncio absoluto. Eu mal a vi hoje. Elias usou a doença como escudo, uma fronteira que até mesmo a curiosidade religiosa respeitaria. O reverendo olhou para a casa, notando a limpeza incomum e o cheiro forte de sabão. Ele assentiu com simpatia. Entendo. Que Deus a ajude na recuperação. E o pequeno Lucas... Gabriel... Elias corrigiu automaticamente. O nome é Gabriel. Ah, sim, Gabriel. O mensageiro de Deus. Uma criança é sempre uma bênção, Elias. Não importa como ela chegue. O Senhor tem planos. A frase, embora clichê, atingiu Elias. Ele não acreditava em coincidências. Havia um plano naquilo tudo? O reverendo tentou estender a visita, falando sobre a seca iminente e a colheita. Mas Elias se manteve formal e ligeiramente distante. Após 20 minutos tensos, ele conseguiu conduzir o reverendo de volta à charrete. Ao fechar a porta, Elias desabou contra ela, respirando fundo. O perigo havia passado, mas a tensão o havia drenado. Ele correu para a sala de jantar, empurrou a estante e abriu o alçapão. Clara! A escuridão devolveu o eco de sua voz. Estamos bem, disse Clara, subindo as escadas lentamente, segurando Gabriel. O bebê chorou um pouco, mas eu o acalmei. Ela parecia intacta, mas o pânico em seus olhos era evidente. Foi por pouco, Elias. Ele assentiu, a testa franzida em preocupação. Não podemos viver assim. Aquele dia marcou uma mudança na estratégia de Elias. A fazenda, que antes era seu refúgio, tornou-se sua prisão. Ele decidiu que precisava de uma solução mais permanente, um disfarce que permitisse a Clara e Gabriel alguma liberdade dentro da casa sem a constante ameaça de visitantes inesperados. Ele começou a trabalhar na fazenda com um fervor renovado, mas com a mente focada na proteção. Ele reforçou a cerca de arame farpado, instalou travas internas nas janelas e, mais importante, começou a buscar um funcionário que pudesse servir como sentinela indireta.
Ele precisava de alguém que passasse os dias na fazenda, que fosse leal, mas que, ao mesmo tempo, fosse alheio aos segredos da casa. Ele sabia que estava cavando um buraco profundo de mentiras. Mas, ao olhar para Clara, que pela primeira vez sorria genuinamente para o filho e para o pequeno Gabriel, que tinha o cheiro limpo e doce de leite em pó, Elias sentiu uma força desconhecida. Ele não era um guardião por vocação, mas por necessidade. E essa necessidade era a base de sua resiliência. Ele seria a fundação inabalável que havia prometido ser. A luta seria longa e as revelações dolorosas, mas ele já não estava mais sozinho. A fazenda, antes fria e silenciosa, agora ressoava com a vida, e esse era um som que ele protegeria a qualquer custo. Ele sabia que o lixão representava apenas um pesadelo que ele tirou dela, mas os verdadeiros demônios estavam esperando na escuridão, prontos para reclamar o que Elias havia roubado. E esse confronto era inevitável. O fazendeiro fez. Ela foi achada grávida no meio do lixão. Por sorte, o fazendeiro solitário chegou a tempo e transformou a fazenda em uma fortaleza impenetrável. Você lembra de um tempo em que a esperança parecia ser a coisa mais frágil e perigosa que alguém poderia possuir? Era um fardo que Elias carregava com peso, pois a cada sorriso que via no rosto de Clara, a ameaça da perda se tornava mais palpável. Ele sabia que o lixo era apenas o cenário do primeiro ato. Os atores principais da tragédia ainda estavam por entrar em cena. Se você gosta desta jornada de resiliência e coragem, deixe o seu like e comente de qual cidade está assistindo para sabermos até onde a história de Elias e Clara está chegando. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada parte deste drama. A luta seria longa e as revelações dolorosas, mas ele já não estava mais sozinho. A fazenda, antes fria e silenciosa, agora ressoava com a vida, e esse era um som que ele protegeria a qualquer custo. Ele sabia que o lixão representava apenas um pesadelo que ele tirou dela, mas os verdadeiros demônios estavam esperando na escuridão, prontos para reclamar o que Elias havia roubado. E esse confronto era inevitável. Elias, consumido pela necessidade de segurança, agiu rápido. Ele encontrou Zeca, um homem calado de 40 anos, com mãos calejadas de trabalho honesto, que vivia na ponta mais distante do município e não fazia perguntas. Zeca seria o novo capataz, moraria no alojamento dos fundos e cuidaria da manutenção das máquinas e dos pastos, mantendo-se deliberadamente distante da casa principal. Era a sentinela que Elias precisava. Olhos extras que vigiavam a estrada de terra batida, mas que nunca veriam o interior aconchegante onde Clara ensinava Gabriel a engatinhar. A fazenda Recanto lentamente começou a se transformar de um refúgio de sobrevivência em um lar. Clara passava as manhãs na varanda, respirando o ar limpo que cheirava a terra molhada e mato seco, completamente diferente do fedor corrosivo do lixão que ainda a assombrava em pesadelos esporádicos. Ela ainda mancava, mas agora era de cansaço depois de brincar, não de dor. Seus olhos, antes fundos e vazios, ganhavam a tonalidade quente de caramelo sob a luz do sol da tarde. Ela lia livros velhos da biblioteca empoeirada de Elias, romances de época que a transportavam para mundos onde a crueldade era uma exceção, não a regra. Elias observava tudo. Ele a via pentear os cabelos escuros, que já estavam sedosos e brilhantes, e via o jeito quase reverente com que ela tocava o pequeno. Gabriel, que crescia forte e risonho, com os olhos azuis claros de Elias. Era uma ironia cruel. Gabriel era a personificação da fragilidade dela, mas também o motor da sua força. Certa tarde, enquanto Elias consertava um cabo de aço no galpão, Zeca se aproximou, tirando o boné de abas largas. Zeca não era de muitas palavras. "Doutor Elias", ele disse, sua voz rouca de poeira,
A cerca do lado da estrada principal, perto do córrego, ela estava arrebentada. Não pareceu bicho que fez. Pareceu corte de arame, reto. Um calafrio percorreu a espinha de Elias. Ele sabia, os demônios estavam chegando. Ele dispensou Zeca com a promessa de revisar o local, mas não antes de apertar a mão do capataz com uma intensidade que assustou o homem. Elias esperou o sol se pôr, vestiu a calça de brim e a camisa de flanela, pegou a lanterna potente e caminhou para o trecho indicado. Os faróis do seu Jeep mal iluminavam o caminho, mas ele não precisava de luz para sentir o perigo. E lá estava, um corte limpo no arame farpado, feito por um alicate industrial, e mais ominoso, uma pegada grande e profunda na lama mole da beira do córrego. A pegada era de uma bota cara, de couro fino, não de um andarilho ou um ladrão de galinhas. Ele voltou para a casa em silêncio. O jantar estava posto. Arroz, feijão fresco e carne de sol que Clara havia preparado com um toque de tempero nordestino que a fazia sentir-se menos distante de suas origens. O aroma enchia a cozinha, mas Elias mal sentia o cheiro. "O que aconteceu?" Clara perguntou, com a sensibilidade aguçada de quem viveu sob constante vigilância. Ela notou a tensão nos ombros de Elias. "Você está pálido." Ele se sentou e empurrou o prato. Gabriel dormia pacificamente no berço improvisado ao lado da mesa. "Encontraram a fazenda, Clara." Elias sussurrou, a voz tensa. "A cerca foi cortada. Alguém veio nos procurar." Clara permaneceu imóvel por um longo momento, o garfo suspenso no ar. A luz amarelada da lâmpada de querosene lançava sombras dançantes sobre seu rosto. Aquele brilho de vida recém-adquirido em seus olhos se apagou. O medo retornou, frio e avassalador. "Eu sabia," ela disse, a voz quase inaudível. "Eu sabia que ele não ia desistir de mim, ou do filho dele." Elias sentiu um soco no estômago. O filho dele. Até então, ele evitava perguntar, deixando que o trauma dela permanecesse adormecido. Mas agora, o silêncio era um luxo que não podiam mais pagar. "Quem é ele, Clara? Você precisa me dizer agora. O que ele quer de você?" Elias segurou as mãos dela sobre a mesa, sentindo a pele dela tremer. Clara olhou para o berço, depois para Elias, e o que viu ali não foi julgamento, mas sim uma muralha de proteção. Ela precisava confiar nele, ou tudo estaria perdido. "O nome dele é Vicente," ela começou, e a menção do nome parecia sujar o ar. "Ele não é um homem qualquer, Elias. Ele é um empresário poderoso, aqui da região. Dono de terra, de empresa de transporte. Ele tem conexões em toda parte, até na política local." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar para Elias. Não era apenas um bandido, era alguém com influência, alguém que poderia usar a lei, ou o que restava dela, a seu favor. "Eu trabalhava como doméstica na casa dele. A esposa dele era doente e eu cuidava dos dois. Ele sempre foi abusivo," Clara continuou, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. "Quando eu engravidei, ele me prometeu tudo, um casamento, uma vida nova, mas ele só queria o filho. Ele disse que precisava de um herdeiro, mas não podia arriscar a reputação dele se casando com o lixo. Quando a esposa dele morreu, ele ficou aterrorizado que a gravidez viesse à tona. Ele me levou para o lixão e me largou lá, com a ameaça de que se eu voltasse, ele me faria desaparecer de verdade." O ar ficou rarefeito. Elias apertou os dentes. O lixão não havia sido um acidente, mas um ato planejado de descarte. Um empresário, um herdeiro. Essa não era apenas uma história de abandono, era uma história de poder e controle. Vicente não queria Clara, ele queria a criança, seu sangue. E por que ele voltaria agora? Elias perguntou, a voz baixa, controlada, mas vibrando de raiva contida. "Ele deve ter rastreado o hospital. Alguém deve ter visto o seu carro. Ou ele só está procurando por mim em todos os lugares. Ele tem gente que faz isso, Elias. Gente que caça."
Ele não vai descansar até ter o Gabriel. A palavra caça ressoou na mente de Elias como um tiro. Ele não estava abrigando apenas uma mãe e seu filho. Ele estava escondendo um troféu valioso de um homem cruel e influente. O perigo era 1000 vezes maior do que ele havia imaginado. Não era a fome, o frio ou a doença que viriam atrás deles, mas sim a máquina fria e poderosa da influência local, disposta a esmagar qualquer um que se colocasse no caminho. Ele não vai tocar no meu filho, Clara disse, erguendo a cabeça, a dignidade ressurgindo por entre o terror. Ela finalmente se referia a Gabriel como meu filho, não o filho dele. Era um pequeno, mas monumental passo de posse. Elias se levantou, foi até o berço e tocou a testa do bebê. O cheiro de leite e a respiração suave do pequeno lhe deram a clareza que ele precisava. Ele não vai. Elias concordou, a voz grave e definitiva. Nós vamos estar prontos. O fazendeiro solitário não era mais apenas um fazendeiro. Ele era um guardião, e a fazenda, sua cidadela. Ele precisava de mais do que arame farpado. Ele precisava de um plano que garantisse que Vicente nunca mais pudesse sequer respirar o mesmo ar que Gabriel. A fachada de Elias, como um homem recluso e inofensivo, era de repente sua maior arma. Ele usaria essa invisibilidade para atacar onde Vicente era mais vulnerável, sua reputação e seu poder. Ele olhou para Clara, cujos olhos agora refletiam não mais o pânico, mas uma determinação feroz. E ele soube que a batalha havia começado, e eles lutariam juntos. A paz havia acabado. Agora era guerra. Elias passou o resto da noite mapeando cada detalhe da fazenda, considerando cada rota de fuga, cada esconderijo. Ele não podia simplesmente fugir. Vicente o encontraria. Ele precisava de uma armadilha, uma que prendesse o predador antes que ele pudesse sequer cheirar o rastro de suas vítimas. Ele lembrou-se de um velho amigo na cidade vizinha, um advogado conhecido por aceitar casos controversos e por ter uma língua afiada. A única maneira de combater o poder de Vicente era expor sua podridão à luz do sol. Elias sabia que isso era arriscado, que envolvia se colocar na linha de fogo, mas ao ver a inocência de Gabriel, ele soube que era a única opção moral. A vida que ele resgatara do lixão não podia terminar em outra tragédia. Ele era a barreira, e essa barreira não cairia. A revelação de que ela foi achada grávida no meio do lixão, por sorte o fazendeiro solitário chegou a tempo, não era apenas um resgate, era o início de uma guerra silenciosa. Você lembra de um tempo em que a tranquilidade era apenas uma miragem? Aquele tempo em que a poeira da fazenda escondia segredos mais sombrios do que se podia imaginar, e 2 corações quebrados decidiram lutar por uma vida que mal havia começado. Antes de mergulharmos nos próximos passos perigosos de Elias e Clara, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo para sabermos até onde essa história de resiliência está chegando, e se inscreva no canal para não perder o desfecho que promete virar a mesa contra a tirania. Elias não podia mais usar a linha fixa da fazenda. Naquela madrugada fria, a cerca de 100 metros da casa, perto do celeiro abandonado onde o cheiro de mofo e feno velho dominava o ar, ele tirou de um esconderijo que ele usava há anos um velho aparelho celular, comprado em uma cidade distante, que ele mantinha carregado para emergências que ele nunca pensou que realmente chegariam. O visor emitia um brilho fraco e fantasmagórico que iluminava o suor frio em sua testa. Ele discou um número que não ligava há mais de uma década. Do outro lado da linha, Arnaldo atendeu com a voz grave e pastosa de quem havia sido acordado no meio de um sono profundo. Elias, sua voz rouca, cortou as formalidades. É sobre Vicente. Arnaldo pigarreou, o som ecoando no silêncio do celeiro. Vicente, você sabe que eu não mexo com esse tipo de gente há anos, Elias. Você se aposentou, eu me aposentei. Deixe o passado em paz.
Eu não posso, Arnaldo. Há uma mulher, Clara, e uma criança que ainda vai nascer. Vicente a jogou no lixão, grávida, para morrer. Ele está limpando a sujeira e ele sabe que eu a resgatei. Se ele me achar, se ele achar a fazenda, ele vai acabar com todos nós. A menção à mulher e à criança trouxe um momento de silêncio do outro lado. Arnaldo tinha princípios antigos, e a crueldade contra os vulneráveis era a única coisa que ainda conseguia acender sua velha chama de justiça. Arnaldo perguntou secamente: que tipo de provas você tem? A palavra de um fazendeiro recluso contra a de Vicente não vale nem o papel higiênico que ele usa. Preciso de algo sólido. Nome completo dela, histórico, qualquer coisa que ligue o monstro a essa barbárie. Elias sentiu o peso da tarefa esmagá-lo. Ele sabia muito pouco de Clara, apenas o que ela havia dito em murmúrios atormentados. Ela era uma vítima, um nome que Vicente havia tentado apagar. Ele só tem o nome dele e a marca no pescoço dela, Arnaldo. Ela estava traumatizada demais para me dizer mais. Mas ela viu as pessoas que a jogaram fora. Ela pode reconhecê-los. Arnaldo suspirou, um som pesado de resignação. Isso é pouco, Elias. Você está me pedindo para entrar em um campo minado. Mas se for verdade, e se Vicente realmente fez isso com uma mulher grávida, dê-me 3 dias. Mantenha-a em segurança. Não se mova, não ligue, não faça nada que chame a atenção. Eu farei algumas ligações na capital. A linha ficou muda. Elias guardou o telefone, sentindo o ar pesado da decisão. Ele não havia feito contato com o mundo exterior por anos, e agora, com uma simples ligação, havia acendido um farol no meio da escuridão, chamando a atenção de todos, incluindo a de Vicente. Quando ele voltou para a cabana, Clara estava acordada. Ela estava sentada na beira da cama, envolta em um cobertor grosso que cheirava a lavanda e fumaça de lenha. O fogo na lareira tremeluzia, projetando sombras inquietas em seu rosto pálido. Onde você estava, Elias? Ela não perguntou com raiva, mas com uma preocupação aguda que espelhava a sua. Eu fiz um movimento, Clara. Eu não posso mais esconder você aqui. Ele sabia que o sigilo era o primeiro passo, mas o medo de que Vicente o alcançasse antes que o plano de Arnaldo tomasse forma era esmagador. Eu sei que você está tentando nos proteger, mas você não precisa fazer isso sozinho. Se for para lutar, lutamos juntos. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos frias. Isso não é uma briga justa, Clara. Ele tem poder, influência. Nós não temos nada. A única coisa que podemos fazer é usar a lei e a exposição. E para isso, eu preciso de detalhes. Clara olhou para o berço de Gabriel. A criança dormia pacificamente, inconsciente da tempestade que se formava. A determinação que havia surgido nela no dia anterior estava ainda mais firme. O nome dele é Vicente. Ele me conheceu por um outro nome, um nome que eu não quero mais usar. Ele tem um associado, um homem grande, com uma cicatriz no pescoço. Era ele quem fazia o trabalho sujo. Foi ele quem me levou para o lixão. Os detalhes vieram lentamente, fragmentados, como pedras preciosas retiradas de uma mina escura. Ela descreveu a casa de Vicente, o luxo vulgar, o cheiro de charuto e uísque. Ela descreveu o terror silencioso que ele impunha a todos ao seu redor. Aquele homem grande, ele tem um anel de ouro no dedo mindinho e ele sempre usa um perfume enjoativo, forte, de canela. Eu só lembro dessas coisas. Elias absorveu cada palavra, cada detalhe sensorial. O cheiro, a cicatriz, o anel. Eram pistas concretas. Se Arnaldo pudesse usar a rede de informantes para encontrar o braço direito de Vicente, o jogo poderia mudar. Eu preciso ir à cidade, Clara. Preciso de mais informações. Preciso saber o que Arnaldo descobriu. Não vá. Fique aqui, Elias. Se ele está procurando por você, você é o alvo mais fácil. Eu sou invisível, Clara.
Ninguém na cidade se importa com o velho Elias. Isso é minha vantagem. Eu vou e volto antes do amanhecer. Mas Elias subestimou a rapidez e a crueldade com que o poder de Vicente se movia. Mal ele havia saído, o mundo exterior começou a conspirar contra eles. No final da manhã, um vizinho distante, o Sr. Osvaldo, apareceu na fazenda montado em sua mula. Ele trazia um semblante de preocupação genuína. Elias, Osvaldo chamou. Você está em apuros, meu filho. Vicente está espalhando a notícia de que você está escondendo objetos roubados na sua propriedade. Ele colocou a polícia municipal no seu rastro e disse que você estava agindo de forma estranha, perigosa. A tática de Vicente era clara. Não atacar diretamente, mas desmoralizar Elias e usar a lei como arma. Elias, o eremita, o homem que sempre evitou problemas, de repente se via como um criminoso procurado. Vicente transformou a fazenda, que antes era um santuário de paz e cura, em um campo de batalha isolado. A mensagem era implícita: entregue o que você pegou ou tudo será destruído. Clara sentiu um pânico crescente. Aquele homem não descansaria. Ele usaria todas as táticas, todas as mentiras, para recuperar o que ele considerava ser sua posse, o controle sobre a narrativa e, por extensão, sobre a vida de Gabriel. Ela olhou para Elias, que agora vestia uma expressão de desafio frio. O silêncio e o isolamento não eram mais proteção, eram agora armadilhas. Eles precisavam sair daquele lugar. Mas para onde ir se Vicente controlava tudo ao redor? A única rota de fuga era através da exposição. E para isso, eles precisavam confiar cegamente em um advogado que mal se lembrava do nome de Elias. A fragilidade de sua esperança era tangível, pesando no ar denso da fazenda. A luta pela dignidade tinha se tornado, de fato, uma corrida desesperada contra o tempo. O fazendeiro fez. Ela foi achada grávida no meio do lixão. Por sorte, o fazendeiro solitário chegou a tempo e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a esperança parecia ser apenas uma palavra vazia? Elias e Clara, dois estranhos unidos pelo destino cruel, estavam prestes a descobrir se a bondade ainda tinha lugar no mundo. Eles representavam a luta entre a luz da dignidade e as sombras da opressão, encarnadas na figura de Vicente. Se você está acompanhando essa jornada de resiliência, deixe seu like e comente de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder o desenrolar final dessa história dramática, onde a única chance de vitória residia na confiança cega em um desconhecido. A fragilidade de sua esperança era tangível, pesando no ar denso da fazenda. A luta pela dignidade tinha se tornado, de fato, uma corrida desesperada contra o tempo. Elias sentiu o peso da camisa úmida grudada em suas costas enquanto caminhava pela varanda, os passos lentos, mas firmes. Ele parou diante do telefone rural, fixando o olhar no aparelho empoeirado, o único elo com o caos que Vicente tentava orquestrar. A lógica de Vicente, ele percebeu, era que o medo faria Elias fugir ou cometer um erro, confirmando a narrativa de culpa. Mas Elias não fugiria. Ele ligou para o número que o advogado Dr. Alencar havia lhe dado. A voz de Elias, normalmente baixa e reservada, ecoou com uma nova autoridade, impulsionada pela necessidade e pela proteção. Ele descreveu a situação com a máxima precisão, omitindo o mínimo possível sobre o passado nebuloso de Clara. O advogado ouviu, e pela primeira vez, Elias sentiu que a linha não estava morta. Havia uma mente afiada trabalhando do outro lado. Alencar exigiu que eles viessem imediatamente para a capital, rompendo o isolamento que era tanto refúgio quanto prisão. Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir a conversa. Deixar a fazenda significava deixar o único lugar seguro que ela conheceu desde o lixão.
Mas ficar significava entregar Elias à fúria de Vicente. Ela pegou Gabriel, que dormia aninhado em seu colo, sentindo o calor pequeno e vital dele. Ele era a razão de tudo, a prova inegável de que havia vida e que essa vida merecia proteção. Elias voltou e a viu embalando o bebê, os olhos dela refletindo uma determinação silenciosa. Ele se aproximou e tocou seu ombro. Vamos, ele disse a voz rouca. Não podemos mais esperar. Eles arrumaram poucas coisas. A mala de couro velha de Elias, algumas mudas de roupa para Clara e a única lembrança que ela havia guardado, a foto amassada da mulher que a tinha jogado fora. A prova de seu passado, a única arma contra Vicente. A viagem para a capital foi silenciosa e tensa. Elias dirigia a caminhonete antiga, o motor tossindo sob o esforço da longa jornada. Clara olhava pela janela, a paisagem rural dando lugar gradualmente à selva de concreto. Ela nunca havia estado em uma cidade grande. O barulho, o cheiro de fumaça e a pressa das pessoas a assustavam. O contraste entre o silêncio reconfortante da fazenda e o rugido da cidade era sufocante. Chegando ao escritório do Dr. Alencar, foram recebidos por um homem que era a antítese de Elias. Bem vestido, rápido, com o cheiro de café forte e papel novo. Alencar era direto. Ele tinha conseguido atrasar as manobras legais de Vicente, mas o ataque principal viria em breve. Vicente estava usando a narrativa de sequestro e manipulação emocional, pintando Elias como um predador solitário e Clara como uma vítima ingênua. A estratégia de Alencar era simples, porém perigosa: expor a verdade por completo e reverter a narrativa. Eles precisavam de provas concretas que ligassem Vicente ao abandono de Gabriel. Clara hesitou. Isso significava reviver a humilhação do lixão, enfrentar publicamente o homem que a havia descartado. Elias a encorajou com o olhar. Não é sobre vingança, Clara, ele disse. É sobre dignidade. É sobre o direito de Gabriel de ter um nome limpo. Naquele escritório, sob as luzes frias, Clara narrou sua vida em detalhes sensoriais e dolorosos. O cheiro pútrido do lixão, a sensação da fome, o abandono, a dor de saber que a mãe de Gabriel a havia condenado. O Dr. Alencar gravou cada palavra, transformando sua dor em munição legal. Ele então apresentou o documento crucial, a ordem de busca e apreensão que Vicente havia usado para resgatar Gabriel da fazenda. O documento continha falhas. Vicente havia exagerado sua relação com o bebê e omitido a negligência de sua esposa. No dia seguinte, a pequena sala de audiência parecia um ringue de boxe. De um lado, Vicente, impecavelmente vestido, acompanhado de seu time de advogados caros, exalando poder e arrogância. Do outro, Elias, visivelmente desconfortável com o terno emprestado, e Clara, segurando Gabriel, cuja presença infantil e inocente contrastava com a seriedade do ambiente. O Dr. Alencar foi metódico. Ele começou desmantelando a credibilidade de Vicente, citando a falta de interesse dele e de sua esposa no bem-estar de Clara durante a gravidez. A temperatura subiu quando Clara foi chamada a depor. Ela olhou para Vicente pela primeira vez desde que ele tentara levá-la à força. O silêncio na sala era tão pesado que se podia ouvir a respiração tensa. Clara começou a falar, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força à medida que as palavras de justiça se formavam. Ela descreveu o desespero de ser jogada fora, o parto prematuro no meio do fedor e da sujeira e o calor protetor da fazenda de Elias. Ela não o acusou de crime diretamente, mas expôs a indiferença dele, a recusa em aceitar a responsabilidade por uma vida que ele havia ajudado a criar. Quando Vicente tentou interromper, gritando que ela era uma impostora e uma criminosa, o Dr. Alencar apresentou a prova final, o relatório médico que confirmava as condições de saúde de Clara no momento do resgate por Elias e, mais crucialmente,
os testemunhos de vizinhos do lixão que confirmavam a presença dela naquele ambiente. Por meses, desmentindo a versão de que ela havia sido sequestrada recentemente. O juiz, um homem de semblante cansado, parecia cada vez mais irritado com a falta de humanidade de Vicente e a manipulação descarada do sistema. Ele finalmente deu sua decisão. Vicente, por omissão e negligência, havia perdido qualquer direito moral e legal de reivindicar a custódia de Gabriel. A custódia temporária foi concedida a Clara e Elias foi reconhecido como um guardião essencial para a recuperação e bem-estar de ambos, reconhecendo a fazenda como um ambiente seguro. A derrota de Vicente foi total e ruidosa. Ele deixou a sala cuspindo ameaças silenciosas, mas seu poder havia se esvaziado. O que importava para Elias e Clara não era o dinheiro ou o status, mas a paz. Eles voltaram para a fazenda no final da tarde, exaustos, mas com uma leveza no peito que não sentiam há meses. O ar da fazenda cheirava a liberdade e a capim fresco. Elias parou a caminhonete e olhou para Clara. Ela sorriu, um sorriso genuíno e relaxado que ele nunca tinha visto. Naquele momento, ele percebeu que a fazenda não era mais apenas seu isolamento. Era um lar, construído sobre a fundação inesperada da tragédia e da resiliência. Os meses seguintes foram de reconstrução. O Dr. Alencar ajudou Clara a formalizar sua situação, garantindo a ela direitos e um novo começo. Elias, pela primeira vez em décadas, sentiu-se parte de algo. Ele não era mais apenas o eremita, era um protetor, um pai de coração. Ele observava Clara plantando flores ao redor da casa, o pequeno Gabriel engatinhando pela grama, as risadas deles ecoando onde antes havia apenas silêncio. A dignidade não havia sido apenas restaurada, havia sido conquistada com luta e exposta ao sol. O fazendeiro solitário que encontrou uma grávida no lixão não salvou apenas uma vida. Ele salvou a si mesmo da solidão e da desesperança. A fazenda, com seu cheiro de terra, lavanda e esperança, tornou-se um testemunho de que, mesmo nos lugares mais sujos e escuros, a bondade pode florescer, e o amor verdadeiro é sempre o refúgio mais seguro. Se esta história de fé, resiliência e a vitória da dignidade sobre a opressão tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. E não se esqueça de ativar as notificações para a próxima história, pois a vida, como esta narrativa, continua surpreendendo com lições de valor humano.